Mais um Justiça e Cidadania. Hoje nós vamos causar polêmica. Hoje nós vamos entrar naquela discussão do STF, aquela discussão que o Brasil inteiro está no pé. Vamos falar de prisão em segunda instância. Curta agora o apoio do nosso patrocinador. Mocfire Soluções, em um projeto contra incêndio, extintores, placas de sinalização, e luminárias de emergência a preços e condições de pagamentos incríveis. Faça seu projeto AVCB CLCB em até 12 vezes no cartão. Telefone 19 9 9210 0047. Agradecendo ao Daniel da Mocfire, que faz o seu projeto contra incêndio e vende os seus extintores baratinho e parcelado. Vamos agora a dar início ao nosso assunto polêmico. Quem é a favor da prisão em segunda instância e quem não é? O porquê existe a prisão em segunda instância e o porquê não? Qual o motivo dessa discussão? Alguns brasileiros ainda estão vendo as notícias, estão sabendo das brigas, estão se posicionando, mas ainda não têm ideia do que está acontecendo e o que isso pode refletir na nossa sociedade. Vamos lá, eu explico para você. O Brasil, ele é um país onde a lei, ela prevê que existe um duplo grau de jurisdição. O que quer dizer o duplo grau de jurisdição? Quer dizer que o mérito, os fatos, como foi o negócio, como foi apresentado o processo, ele tem que ser analisado duas vezes, tá? Duplo grau, duas vezes. A primeira vez é por um juiz singular, um juiz só, que, por exemplo, seria na comarca de Mococa, vamos assim supor. Esse juiz analisa, e se uma das partes não gostar da decisão dele, que chama sentença, ela faz um recurso e ela vai para o Tribunal de Justiça, vai lá para São Paulo. Lá em São Paulo, por sua vez, ele é analisado, este processo é analisado por 3 decisores. São juízes que na linguagem jurídica chama desembargadores, tá? São juízes de segunda instância. É lá que é exercido o duplo grau de jurisdição. E é na mão dos desembargadores, são 3, que eles vão analisar o mérito de novo do processo. Eles vão reanalisar o que o juiz disse. No caso de um processo crime, tá? O entendimento que vinha sendo tido no passado era de que o preso, o culpado, na verdade, só poderia passar a preso, só poderia ser preso após o trânsito em julgado do processo. Trânsito em julgado é uma certidão que se faz dizendo que não há mais recurso, não tem para onde ele correr. E nisso alguns processos demoravam anos e anos e anos e anos, e por fim o culpado, o réu, ele não conseguia ir preso, porque por essa demora existe um instituto chamado prescrição. Ele enrolou tanto o processo que prescreveu. O Estado não pode mais prendê-lo. A mídia fala alguns casos disso daí, mas o nosso contexto é a segunda instância. Depois disso, foi tão escandalizado a não prisão até o trânsito em julgado, que o Supremo Tribunal Federal emitiu uma decisão. Olha, se nós temos o duplo grau de jurisdição, que é onde a culpa do réu, nós vamos ver se o réu teve culpa ou não, 2 vezes. As outras instâncias não são para isso. Por que não prendermos na segunda instância? Já passou um juiz e já passou um colegiado, né? 3 juízes, são desembargadores, que viram que o cara tem culpa. Não tem mais como ele escapar. Por que nós não fazemos isso? Pois é, e assim foi feito. É onde todo mundo se sentiu mais seguro. As pessoas de bem se sentiram mais seguras, porque sabiam que o criminoso logo ia ser preso. Aquele político corrupto, aquele assassino, aquele traficante, aquele estuprador, ele ia para a cadeia logo. Ele não ia responder aquele interminável processo e ficar dando trabalho na rua. E isso fez com que todo mundo voltasse a acreditar mais no nosso Brasil. Não que a gente está desacreditando, mas isso deu uma segurança, porque o Brasil era conhecido por ser um país que não punia as pessoas, alguns criminosos. Aí todo mundo teve a segurança de que pau que bate em Chico, bate em Francisco. No jargão popular, seria então a decisão que traria o amor à justiça, que traria a justiça de volta. Pois bem, voltou-se à época dos primórdios e alguns ministros, salvo melhor juízo, de fato entendem muito mais do que eu,
eles são contra a prisão de segunda instância, porque é uma regra constitucional, ou seja, a Constituição Federal, ela fala que ninguém pode ser declarado culpado antes do trânsito em julgado. Ou seja, até que não acaba mais recurso naquele processo, ninguém pode prender um criminoso. A Constituição de fato fala isso. E cá entre nós, gente, cada caso é um caso. Tem caso que talvez o sujeito merece mesmo ter esses recursos até Brasília. Tem caso que o sujeito merece mesmo ficar preso. Então, a questão, a briga maior que a gente vê em mídia social, que vê na TV, internet, rádio, é isso. Uma parte do STF, que qual me curvo com muito respeito, querem manter a prisão em segunda instância. Eles querem que apelou, perdeu o processo numa comarca, em qualquer cidade, ele apela, ele vai para o tribunal, o colegiado, ou seja, a turma de 3 juízes mantém a condenação, eles querem que o criminoso já pague a pena. Por outro lado, também temos um entendimento de saudosos ministros, quais me curvo também, que não querem isso, que querem que o culpado tenha todos os seus recursos legais até ser tido como transitado em julgado o processo, para que ele vá para a cadeia. A questão não é muito complexa, falta um pouco de didática, talvez, para a mídia passar. É a única briga que tem. E qual é o reflexo disso? Qual é o reflexo de você ter um processado e culpado preso em segunda instância e um processado culpado em segunda instância, mas que vai recorrer em liberdade até o trânsito em julgado? Ora, senhores, a demora no processo. A demora no processo, até a certidão de trânsito em julgado, até o fim, até esgotar todos os recursos, é dela que nós estamos falando. Porque por conta dessa demora que é causada, porque o judiciário, de fato, às vezes ele pode estar abalroado, muito cheio de serviço, e é uma coisa que dá dó dos julgadores, porque é muito serviço que eles têm, acaba demorando. E nessa demora é onde há a prescrição. Então, muitos daqueles que são processados, eles fazem uma defesa pensando na prescrição da pena, enrolar o processo e prescrever sua pena. Então, quando começou essa discussão, não vamos falar em mérito político dela, mas se não puder haver a prisão em segunda instância, muitos daqueles que estão culpados, digo pelo Tribunal de Justiça, foram declarados culpados, eles vão sair para a rua, eles vão ter vida normal, até transitar o processo. E quanto tempo levaria? Estamos falando de quantas pessoas que praticaram roubos, furtos, estupros, assaltos, homicídios, quantos crimes que estarão na rua. Eu vou evitar de emitir um juízo de opinião, mas pensem bem, qual criminoso aquele que cometeu um pequeno deslize, foi lá, brigou com o vizinho, bateu no vizinho, furtou um arroz para comer porque estava passando fome, bateu no namorado da filha porque ele bateu na filha, que são pessoas de bem, mas que por um lapso cometeram um crime. Será que talvez eles não mereciam essa liberdade de poder recorrer e talvez ser preso até o trânsito em julgado, do que aqueles que traficavam, do que aqueles exímios assassinos, aqueles ladrões de profissão? É uma questão para se analisar melhor. Cada caso é um caso. E aqui eu espero que você tenha entendido o que é essa briga de prisão em segunda instância que nós estamos tendo no Supremo Tribunal Federal, que as duas correntes elas estão certas, mas que nós vamos ter, de fato, reflexos de ambos os lados para o nosso Brasil. Muitas pessoas estão pegando essa decisão do Supremo e levando para um reflexo político. Vamos deixar a política de lado, vamos falar apenas na questão social. Qual preso, qual criminoso que poderia, se é que poderia e deveria ter este benefício? E qual criminoso, qual aquele sujeito que cometeu o crime
que não merecia ter este benefício. Fique você aí de casa pensando, eu espero que pense bastante, juntos podemos formar um Brasil melhor. Eu espero aqui ter contribuído com o seu entendimento e agradeço a sua audiência. Olá, meu nome é Vinícius Douglas, da GSC Grupo de Soluções Contábeis e Empresariais. Dando sequência ao quadro de gestão empresarial, falaremos hoje de como agregar valor ao seu produto. Muitas vezes, você está preocupado somente em colocar o produto na prateleira e esperar que ele seja vendido pelo preço que você acha justo que seja vendido. E não está errado você pensar dessa forma, porque você sabe o valor que custou ali para aquele produto estar na prateleira. Contudo, a percepção do seu cliente é diferente da sua percepção. Então, a minha dica e sacada para você é que você comece a perceber como o seu cliente enxerga. E é simples, basta você observar quais problemas ele quer que seja resolvido, qual status ele quer ter com aquele produto, ou que tipo de aprovação ele quer ter no meio social que ele está inserido. O seu produto precisa agregar muito mais para o seu cliente do que para você mesmo com o custo que você está apresentando para ele. Então você precisa ter pessoalidade com o seu cliente. Você precisa observá-lo, estar atento a ele a todo momento, porque aí você vai saber como atingir aquilo que realmente ele espera que o produto resolva para ele. Falando em como personalizar o atendimento do seu cliente, esse será o tema da nossa próxima conversa. Até a próxima!